Estaremos estudando a nossa lição da Escola Dominical, a lição 6, que tem por título o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Continuando estudando o tema do primeiro Jesus, Filho de Deus, os sinais de ensino de Cristo no Evangelho de João. Veja comentário pelo pastor Silas Queiroz. Então vamos falar hoje sobre esse terceiro sinal. Como já vimos nas lições passadas, não é o terceiro milagre em sequência, mas é o terceiro sinal que João registra com o propósito de demonstrar a deidade de Cristo. Então, entre um sinal e outro desses que João registra, há outros milagres, também relatados em outros evangelhos. Então, estaremos estudando esse terceiro sinal e lembramos, irmãos, que desejarem os slides estão na descrição do vídeo, tanto PDF como PowerPoint. Os irmãos podem fazer o download. O texto principal da nossa lição: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João 5, versículo 8 e 9. Resumo da lição diz: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Então a gente vai ver durante o capítulo 5 de João, além do milagre, além daquele confronto que provocou ali com os judeus, principalmente porque era sábado, mas também a gente vai ver depois, durante todo o discurso de Jesus, que não só a questão do sábado irritara os judeus, mas também por Jesus se dizer que era igual ao Pai, que o Pai trabalhava até agora e Jesus também trabalhava. E tudo isso que continha ali no discurso de Jesus irritava ali os judeus a ponto de quererem matá-lo. Então, a gente vê também em todo o capítulo 5, então, na realidade, essa revelação, não só no milagre. Na sequência, a gente vê a revelação de que Jesus é igual ao Pai, então não tem limitação para ele. Os objetivos da nossa lição: compreender porque João registra várias viagens de Jesus a Jerusalém, mostrar que o paralítico teve que esperar muito pelo seu milagre e conhecer o quadro espiritual dos judeus no tempo do milagre relatado por João. O texto bíblico se encontra em João 5, de 1 a 9. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta dos ovelhos um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Deste jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glórias a Deus. Então já vemos aí algo que inflamava ali os judeus, principalmente aqueles líderes, não o povo em geral, mas os líderes que eram hipócritas, os fariseus, aqueles escribas, Então todos eles viam Jesus realmente um inimigo, Não porque simplesmente feria a algum preceito legal, como eles usavam, nos seus ataques como argumento, mas porque feria a sua posição, a sua postura de liderança ali diante do povo, que eles dominavam, o povo através do conhecimento que eles detinham da lei. Eles acabavam então tendo prestígio, tendo vantagens, graças à posição que eles tinham ali na sociedade. Vemos também a respeito desse tanque de Betesda que era composto de 5 alpendres. Alpendres são coberturas, calçadas cobertas. Alguns imaginavam antigamente que, o texto bíblico dizia que era 5 alpendres, era um tanque em formato de pentágono, 5 lados. Mas com as descobertas arqueológicas viu-se que
Era um tanque que era quadrado, porém era dividido no meio, então dava os 5 alpendres com essa divisão no meio do tanque, conforme a arqueologia comprovou. A introdução diz o seguinte: o Evangelho de João nos revela, de modo especial, a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos o maior conhecimento da pessoa de Cristo. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Dependemos totalmente do Espírito Santo para que nos revele, pela palavra, o significado da encarnação do Senhor, em toda a completude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo e tê-lo, pela fé, habitando em nosso coração. Então, esse conhecimento que o Evangelho de João nos traz foi fundamental para firmar a doutrina, pois muitas foram as heresias que surgiram nos primeiros séculos da Igreja, como a gente vai falar hoje de uma, do arianismo. E o Evangelho que João escreve deixa bem claro, revela nessas características da deidade, da encarnação de Jesus, e, como diz aqui na introdução, é um conhecimento progressivo, né? Toda a revelação do Senhor foi progressiva durante toda a história. E, graças, né, ao registro que João faz, nos deixa claro a respeito dessas doutrinas fundamentais da fé, a respeito da Trindade, a respeito da deidade de Jesus, a respeito da sua encarnação. Então, tudo isso nós temos nessa riqueza que é o Evangelho de João. É singular, diferente dos outros, mas cada um tem um propósito. Primeiro ponto, primeiro tópico da lição, de volta a Jerusalém. Né? Estamos aí com aquele mapinha. Jesus estava lá em Caná, na última lição, onde ele vai curar, né? Ele dá a ordem de cura, né? Comando de cura lá de Caná, e o filho daquele oficial do rei lá em Cafarnaum é curado, louvado seja o Senhor. E agora Jesus volta para Jerusalém, né? Cerca mais ou menos de 9 vezes o Evangelho de João vai registrar Jesus indo a Jerusalém, e aproximadamente 3 ou 4 Páscoas também o Evangelho nos mostra Jesus ali nessa festa. Hoje a gente vai falar de um momento que Jesus estava também numa festa lá em Jerusalém, embora o texto bíblico não vai revelar qual era a festa, como veremos mais à frente. Então Jesus volta a Jerusalém. No centro do judaísmo, João noticia várias viagens de Jesus à Judéia, que não são narradas pelos evangelhos sinóticos, cerca de 9 viagens. Eram ocasiões relacionadas à festa judaica. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e a toda Jerusalém. Né? Então, o lugar de Jesus, né, onde ele morava, era Cafarnaum. Só que ele ia a Jerusalém, a Judéia, né, ia a Betânia, toda aquela região. Realmente era o centro ali do judaísmo para se revelar. Jesus tinha essa preocupação, ele veio para os seus, como vai dizer aqui na nossa lição. Quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era o seu e os seus não o receberam, está lá em João 1,11, está se referindo primeiro à rejeição de Israel. Os seus não o receberam. Então, no centro do judaísmo era onde Jesus se revelava. Jesus, então, né, deu os discursos que a gente vai estudar durante essa lição, as suas declarações, afirmando que ele era Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. Então, ele veio para os seus e queria revelar esses mistérios para os judeus. Isso fica bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo. Então Jesus foi rejeitado pelos judeus e foi rejeitado pela toda a humanidade. Né? Então até hoje Jesus é preterido, né? As pessoas preferem o mundo. Então Jesus ele foi rejeitado dessa forma. Ao mesmo tempo que Jesus precisava manifestar-se aos judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que se ocultasse, para que a ira judaica não precipitasse o ápice de seu ministério terreno com a crucificação. Então, o plano de Deus é perfeito. Então, Jesus já tinha tudo no tempo certo, ele já sabia, como ele disse lá na nossa lição que estudamos sobre a transformação de água em vinho, ele dizendo a Maria, Maria, ainda não é chegada a minha hora. E por vários momentos ele cita essa frase, ainda não é chegada a sua hora. Então, Jesus muitas das vezes se manifestava, né? Ele anunciava ali todas as coisas, pregava,
mas também ele se ocultava em determinado momento que ele via que ia ser pego, ia ser preso, porque ainda não era a hora dele. Então tinha que se cumprir cabalmente todo o projeto de Deus aqui. E o tempo certo não pegou Jesus de surpresa. Jesus não foi apanhado, foi surpreendido e preso. Não, ele se entrega no final ali seu ministério para morrer por nós. O crescente ódio dos judeus, que desde o princípio procuravam matá-lo, não poderia frustrar parte alguma do plano divino, quanto a inteira revelação do Filho encarnado. Então Jesus tinha que pregar, tinha que preparar os discípulos, tudo isso se cumpriu porque Deus está no controle de tudo. Então ele realmente veio para os seus não aceitaram. A gente vê também quando aquela Sirofenícia, aquela mulher Sirofenícia vai até Jesus pedindo a cura, a libertação de sua filha, e Jesus fala, não é digno eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então Jesus tinha esse plano, esse propósito primário, ali aos judeus. É claro que ele já avistava toda a seara, né? Como ele dizia para os discípulos, a seara é grande, poucos são ceifeiros. E ele ia preparando ali os discípulos para poder depois mandar tanto para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vamos falar sobre o tanque de Betesda, localizado próximo à Porta das Ovelhas. Ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo, que agitava a água e fazia com que o primeiro que ali descesse sarasse de qualquer enfermidade. Então, João capítulo 5, versículo 2 a 4. Esse versículo 4, seguindo o texto eclético, o texto grego eclético, que hoje as nossas Bíblias modernas utilizam-se, ele foi retirado. Ele diz que esse texto não está nos principais manuscritos. Mas essa história dos principais manuscritos, eu até acreditava que era verdade. Mas quando a gente vai aprofundar mais o estudo, a gente vai ver que o texto grego eclético ele se apoia em poucos manuscritos, por achar serem mais antigos, serem os melhores. Só que isso vai querer tirar esse versículo 4, na nossa Bíblia, nas traduções novas estão lá entre colchetes, não tiraram, porque não pode tirar de uma vez, porque sabe que está nos outros manuscritos. Mas diz que nos melhores manuscritos não estão. Mas isso também vai ferir lá o final de Marcos, vai querer arrancar ali, também mutilar alguns versículos de Marcos, a perícope da mulher adulta. Então a gente vê que esses manuscritos não são os melhores, como eles dizem. Por exemplo, o final longo de Marcos está em 1700 manuscritos, e por causa de 2 ou 3, eles querem dizer que não faz parte. Não consideramos assim. Cremos que realmente o versículo 4 compõe o texto de João. Tanto é que o versículo 4 vai dizer o seguinte: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eles querem tirar esse versículo, mas o 7 se mantém. E o 7 diz o seguinte: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então, um versículo confirma o outro. Então, ele diz que o 4 não existe nos melhores manuscritos, mas o 7 existe. Só que o 7 é exatamente confirmando que está no 4. Então, é claro que essa polêmica não deve ser levada aos jovens, aos alunos, caso apenas se houver alguma pergunta, os irmãos possam se aprofundar nesse tema para poder responder. Pois, ao eles lerem nas suas Bíblias, provavelmente vai estar escrito lá que aquele versículo não faz parte dos melhores manuscritos, mas isso é uma linha de crítica textual que segue esses manuscritos mais antigos. Porém, as outras linhas consideram que estão em centenas de cópias de manuscrito esses textos. Não há definição única para o significado de Betesda. A mais comum é casa de misericórdia, local que havia se transformado em um centro de peregrinação. Então, Bet sempre quer dizer casa, Betel, casa de Deus. Então, Betesda quer dizer casa de misericórdia. Porém, a gente vê que aquela situação ali era difícil, pois
só aquele que era mais ligeiro ou que tinha alguém que ajudasse que chegava ali naquelas águas. Também há uma linha de interpretação que diz que ali era uma superstição. Então, os judeus estavam ali buscando essa dádiva, né, essa graça de um anjo, ou esse milagre que o anjo poderia operar quando agitava as águas, mas há uma linha de interpretação que diz que ali era uma superstição. Eles estavam ali, realmente acontecia tudo aquilo, porém não era um ato de Deus ali, aquela cura. E há outra linha de interpretação que diz que realmente Deus operava aquele milagre. Porém, Jesus vai na contramão de tudo isso, né? Era casa de misericórdia, mas as pessoas estavam sofrendo. Realmente, o dono da misericórdia que chegou ali naquele dia. Podemos imaginar a expectativa dos doentes, como cada um se apressava para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus, com a multidão de enfermos daquele tempo. Então, o autor da lição segue essa linha, né, de que era ainda a misericórdia de Deus que estava operando ali na vida daqueles enfermos. Agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres, né? Então, dependia de anjo, de água, e dependia de que alguém transportasse aquele paralítico. O próprio dono da vida estava ali, louvado seja o Senhor, visitando ali aquele homem. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em relação a qualquer tradição, né? Então, se aquilo ali era uma superstição ou não, de qualquer forma, o foco ali não era o local e não era aquele agrupamento de enfermos, mas sim, aleluia, aquele que pode fazer todas as coisas estava ali e aquele homem teve o privilégio de falar com ele. Uma longa espera, segundo tópico. Um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo havia 38 anos. Né? Então o texto não diz que ele estava 38 ali no tanque. Ele estava doente há 38 anos. O texto vai dizer que Jesus, verso 6, Jesus vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então ele tinha muito tempo e a sua enfermidade já durava 38 anos. Então Jesus sabia, né? Jesus tinha essa ciência, ele é onisciente. Então, da mesma maneira como Zaqueu lá em cima da árvore, Jesus falou: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Então também Jesus tinha ali a revelação de Deus de quem era aquele homem, sabia exatamente o que ele padecia. João incluiu em sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Como Deus, Jesus o conhecia bem e sabia de suas dificuldades. Tanto é que Jesus depois vai encontrar ele e vai dizer: não peques mais. Então Jesus tinha toda a ciência a respeito da vida daquele homem. Com Deus não há acasos. Ele nos conhece o mundo inteiro, sabe tudo sobre nós. Conhece nossos pensamentos, sentimentos, dúvidas e frustrações. Apesar do nosso defeito e debilidade, ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. Contudo, quer ouvir de nós o que realmente queremos. Quer explicação? Então, o Senhor, ele sempre vai ao encontro de nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele espera que também estejamos clamando a ele, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então, o Senhor quer falar conosco, tratar conosco. Ele sempre tem planos de bênção para nós. Depreendemos do texto que aquele paralítico não tinha amigos, nem mesmo alguém da família que pudesse ajudá-lo a descer as águas. Talvez a própria conduta daquele homem o tivesse levado a esse estado de abandono, né? Então, além de estar paralítico, estava só. Então, precisou realmente daquele que se movia de íntima compaixão chegar ali perto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de curado, Jesus o adverte: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Todos nós pecadores precisamos da misericórdia de Deus, pela qual Ele afasta de nós o mal que merecemos e por sua graça nos dá o bem que não merecemos, né? Então, misericórdia é Deus não pagar o que nós merecemos, né? Deus não nos dá a paga a qual realmente merecemos.
E graça é Ele pagar aquilo que nós não merecemos, nos doar, nos dar aquilo que nós não temos nenhum direito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Lembrando também da mulher adúltera, né? Que no final Jesus pergunta: cadê seus acusadores? Ela diz: não ficou ninguém, só tem o Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno, né? Vai em paz e não peques mais. Então a misericórdia do Senhor sempre é abundante nas nossas vidas. Ele não nos paga com o que realmente nós merecíamos. Glórias a Deus. Mas Ele dá a graça, o dom gratuito. No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse estado, porque naquele dia, um sábado, não poderia ter sido curado. O que espanta eles a princípio é que o homem estava carregando a cama no sábado. E isso não estava na lei que era proibido carregar a cama no sábado, mas estava no Talmud, na tradução dos judeus. Então eles que relacionaram dizendo o que não podia fazer no sábado. Por exemplo, tem 39 preceitos, né, que eles criaram, a sua tradição elencou do que não podia fazer no sábado. Podia semear, arar, colher, agrupar feixe, debulhar, dispersar, catar, moer, peneirar, preparar massa, assar, tosquiar e assim vai. E lá no 39º lugar vai estar dizendo: não podia transportar algo desde um ambiente particular a um público. Então, eles encontraram na atitude daquele homem carregar a cama lá no último preceito da tradição. Não podia transportar algo de um lugar particular para um lugar público. E viram ali o homem carregando a cama, ficaram assombrados. E depois, é claro, eles vão, né, usar essa tradição para ir atacar Jesus, para ir acusar Jesus. Eles preferiam que o homem permanecesse doente ao invés do bem que Jesus fez a ele. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Os judeus interceptaram o ex-paralítico e lhe disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. A ira dos judeus não era apenas pelo ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, é claro que o sábado era uma justificativa, uma desculpa. Que na realidade o problema deles com Jesus é que Jesus estava, né, ferindo ali a sua autoridade ou tirando deles o poder que eles tinham. E não respeitava, né, a falsa aparência deles. Dizia claramente que eles eram hipócritas, era sepulcros caiados. Né? Em nossos dias também existe muito que insiste em viver na prática de antigas tradições judaicas, como a guarda do dia de sábado, a despeito da clareza bíblica acerca da inexistência da aplicação desse e de tantos outros preceitos cerimoniais no Novo Testamento. Então a Bíblia deixa claro que nós, da Nova Aliança, não tínhamos que cumprir nenhum rito, nenhuma ordenança judaica, mas muitos ainda guardam o sábado e hoje muitas igrejas evangélicas já começam a ficarem judaizantes, começam a usar objetos, né, quipá, mantos, candelabros em seus cultos, né, então querem imitar o judaísmo. Lá em Gálatas 4, 9 e 11, Paulo combateu muito isso, diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo combateu essa atitude dos crentes ali na Galácia. Terceiro ponto, vivendo a graça de Deus. Depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. Isso é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. Aquele homem não questionou, né? Ele falou: Jesus, hoje é sábado, eu vou pegar minha cama. Não, ele creu que aquele presente era maior do que qualquer tradição, de qualquer autoridade, né, que era apenas aparente, né, apenas letra.
Ele sabia que quem tinha poder de fazer se levantar depois de 38 anos paralítico, aleluia, tinha uma autoridade que só podia vir do céu, como Nicodemos disse, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, aquele paralítico também teve esse sentimento, só podia ser de Deus. Se o ex-paralítico tivesse se intimidado, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Mas ele não fez assim, porque a virtude que recebera era maior que a restrição religiosa do judaísmo. Revelando-se a uma geração iníqua. Tópico 3. Temos aí alguns fariseus, né? Uns inimigos ferrenhos ali de Cristo. Primeiro ponto, o quadro espiritual dos judeus. A cegueira judaica era realmente muito grande, mas que isso, havia muita maldade em seus corações. É importante destacar isso para que entendamos as razões de não ter recebido Jesus. Então a gente percebe que essa condição era mais dos líderes, né, dos sacerdotes. O povo em geral estava ali sedento, né, muitos foram até João buscar o batismo, né, se arrependeram. Então muitos estavam ali sofrendo, né, como Jesus pregava ali o Sermão do Monte, aquele povo pobre, aquele povo sofrido. Mas a liderança, essa sim que odiava, né, essa sim que foi ao ponto de incitar lá depois o povo para crucificar Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, veio para salvar todos, judeus, gentios, embora os judeus tenham rejeitado a Cristo, seus milagres, sua pregação e seu ensino. Os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas o que é salvação? Segundo a nossa declaração de fé, cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Então é reconciliar, né? E perder o efeito do pecado sobre nossa vida, né? Como diz em Coríntios, né? A morte, onde está o seu aguilhão, né? Então Jesus quebra todo efeito do pecado, que o salário dele é a morte, nas nossas vidas. Nos restitui, nos dá comunhão, nos reconcilia e nos torna justo para um dia, aleluia, herdar a eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando nosso corpo, alma e espírito, como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. O desencadear das perseguições. Então a gente vê no livro de João, né, desde os primeiros capítulos, lá onde Jesus vai purificar o templo, já havia então aqueles que já estavam querendo, né, já tinham ficado com raiva de Jesus, e agora quando Jesus começa a operar esses milagres, né, aí que eles ficam mais raiva e aproveitam a questão do sábado, né? Então o sábado era sempre uma justificativa para questionar o que Jesus fazia. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto defendiam. Estavam presos às formalidades da lei, enquanto quebrantavam o mais importante dela. Então, aqui no verso 16, João 5,16 vai dizer: por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas também a gente vai ver lá em João 5,18 diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, continuando no capítulo 5, a gente vai ver essa situação, Jesus fazendo ali o discurso e se revelando que, lá no versículo 17, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então eles ficaram mais irados ainda quando Jesus se compara ao Pai, né? Então se fazendo igual a Deus. Lá em Mateus 23 diz: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então eles eram hipócritas, né? Eram dizimistas, tudo, mas não tinha amor, não tinha misericórdia, e ainda praticava injustiça. E Jesus disse: continue fazendo tais coisas, dizimando e fazendo essas também. Então não era para omitir nenhuma nem outra. Eram condutores cegos que coavam o mosquito e engoliam o camelo.
cheio de hipocrisia e de iniquidade. Eles eram como sepulcros caiados. Justamente por isso encheram de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres e atraía para si as multidões, sem nada poder ser contestado. Né? Então, aquela multidão que antes ficava à mercê da sua autoridade, dos seus ensinos, agora iam atrás de Jesus e o ciúme crescia muito. Terceiro ponto, igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus igual ao Pai. Então, eles podiam até querer matar, mas só iam pegar Jesus realmente quando chegasse a hora que o próprio Jesus ia se entregar. Essa expressão igual ao Pai suscitaria muitos debates nos primeiros séculos da cristandade. Então, vamos falar aqui de outra heresia, né? Já falamos do gnosticismo, os judeus helenizados, os judaizantes, que a gente viu em lições passadas. E agora o autor da lição nos traz aqui o arianismo, que foi uma seita, né, uma heresia que negava a divindade de Cristo, que até hoje ela, né, se reflete ali no Testemunho de Jeová, que eles negam também que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. O arianismo era uma das seitas que negava a divindade de Cristo. Heresia que foi refutada definitivamente no ano 325 d.C., no Concílio de Nicéia, cujo credo consolidou o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer a mesma substância do Pai, homósios, no grego. Né? Então o arianismo ele pregava que Jesus foi criado, que Jesus foi criado antes da criação, foi como instrumento ali para Deus criar as coisas, mas dizia que a divindade era transcendente e não podia ter contato com a matéria. Então Jesus nunca ia ser Deus e se tornar carne. Esse Ário então estava ali impregnado com a filosofia, né, neoplatônica. Então achava que a matéria é podre, né, o espírito não pode ter nenhum contato. Então eles não acreditavam que Jesus poderia ser Deus porque se tornou carne. E achava que Cristo era inferior, era limitado. Era uma criação que foi entre os homens e Deus. Então era intermediário, não era Deus. Mas no Concílio de Nicéia bateu o martelo, né? Todos os bispos ali reunidos concordaram com o que a própria Bíblia ensina, que o Evangelho de João ensina, que Jesus é igual ao Pai. Então é homósios, a mesma substância. Glorifiquemos ao Pai por nos ter enviado ao Filho, e glorifiquemos ao Filho por ter nos reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. João 5,24, na verdade eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Graças a Deus. Concluindo, a cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo, como Filho de Deus incriado, da mesma espécie em plena igualdade com o Pai. Então louvamos a Deus por termos esse Evangelho, né, com essa característica apologética, né, que defende a fé, que nos revela que Jesus é o Filho de Deus. Né. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e esse Verbo também se fez carne. Glórias a Deus. Então João nos traz essa revelação de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez. Pedimos a tua graça sobre a vida de cada jovem, Pai, que eles também possam estar, Senhor Jesus, ouvindo a tua voz, obedecendo, Pai, crendo, aleluia, que o Senhor está acima de todas as coisas. Crendo, aleluia, que o Senhor é o Deus santo, maravilhoso, altíssimo, mas mesmo assim ainda se preocupa conosco, ainda nos visita. Obrigado, Pai. Continua abençoando, livrando cada um de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.